Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa disciplina de estatística experimental, falando hoje no capítulo número 5 sobre delineamento em blocos casualizados, que a gente usa a abreviação DBC. Tá? Então a gente falou sobre o delineamento inteiramente casualizado, é um delineamento mais simples que nós temos. Aprendemos a fazer análise de variância com esse delineamento, com o DIC. Em seguida, nós aprendemos alguns testes de médias para serem usados após a análise de variância, quando eu encontro efeito significativo, né, dos tratamentos. E agora a gente vai dar sequência sobre esse novo delineamento, que seria o delineamento em blocos casualizados. Muda um pouco na análise de variância, né? Tem uma mudança pequena e a gente vai fazer alguns exemplos também para mostrar para vocês o que fazer depois da análise de variância, que é o teste de médias, tá? E aí a gente vai fazer alguns exemplos assim que a gente passar a parte teórica desse conteúdo, tá joia? Bom, então DBC, né, o delineamento em blocos casualizados, ele é utilizado quando as condições experimentais não são completamente homogêneas, tá? Então, quando existe heterogeneidade, a gente precisa usar esse delineamento em blocos casualizados. Então, a gente deve subdividir a área ou material experimental em blocos, tá? Então, quando eu tenho material experimental ou a área experimental que é heterogênea, eu preciso subdividir, né, esse material ou área experimental em blocos, em grupos, né, de tal forma que exista homogeneidade dentro de cada um desses grupos. Então eu vou pegar um material experimental ou uma área experimental que é muito heterogênea e vou subdividir em grupos, né, e dentro de cada um desses grupos, dentro de cada um desses blocos, eu tenho homogeneidade, tá? Cada bloco tem que conter pelo menos uma repetição de cada tratamento, distribuídos inteiramente ao acaso dentro de cada bloco. Então, eu vou mostrar para vocês como é feita a casualização, tá? A gente vai ver que em cada bloco a gente tem todos os tratamentos, a gente precisa ter todos os tratamentos na hora que fazemos a casualização, tá joia? E aí o número de blocos geralmente representa o número de repetições. Bom, o DBC ele envolve três princípios básicos da experimentação. Ele é diferente do DIC, que envolve apenas dois princípios básicos, que seria só a repetição e a casualização. Já o DBC não, ele envolve repetição, casualização e controle local. O delineamento mais simples que vocês vão ver, que usa apenas repetição e casualização, seria o DIC, tá? A partir de hoje a gente vai ver delineamentos que usam os três princípios da experimentação, os três princípios básicos da experimentação, joia? Bom, em experimentos de campo, a gente deve subdividir a área de campo em blocos de tal forma que haja homogeneidade dentro de cada bloco com relação à declividade, fertilidade, incidência de luz solar e etc. Então, se a gente tem uma área heterogênea, seja por conta da declividade, seja por conta da fertilidade, incidência de luz, vários outros fatores, a gente tem que dividir essa área em sub-áreas, né, em grupos, em blocos, do jeito que você queira chamar, de forma que exista homogeneidade dentro de cada um desses blocos, tá certo? Bom, nos experimentos zootécnicos, a gente deve subdividir o grupo maior de animais em subgrupos que sejam homogêneos com relação à idade, peso, raça e etc. Tá? É tudo aquilo que causa heterogeneidade, são todos aqueles fatores que causam heterogeneidade na minha amostra, no meu material experimental ou na minha área experimental. Só que é aquele fator que eu não tenho interesse em estudar, mas eu sei que ele causa uma variabilidade, ele pode aumentar o meu erro experimental, tá certo? Então, por conta disso, a casualização não é tão simples
como é para o DIC, tá? A gente tem que ter um passo intermediário aí durante a casualização, tá certo? Bom, então vamos aqui imaginar, né, um experimento com bovinos e a gente pode trabalhar com desempenho de bovinos em dietas, né, em rações ou dietas, como queiram chamar. E vamos supor que nesse meu experimento eu consiga 18 animais, 18 bovinos. Porém, esses animais eles são heterogêneos, tá? Vocês podem ver aí que a cor deles representam grande variação no peso, tá? Vamos supor que a característica que está causando heterogeneidade seja o peso, né, no meu material experimental. Então, a gente pode observar aí que o peso é bem diferente entre os animais e aí a gente tem condições, a gente precisa realizar nesse caso a divisão em blocos, em grupos, tá? Eu vou pegar e vou realizar vários grupos com relação ao peso. No caso, a gente poderia, nesse exemplo, trabalhar com 6 blocos, tá? Então, eu teria 6 grupos relacionados a peso. Então, a gente pode criar 2 grupos de animais leves, né? Um muito leve, outro entre o leve e o intermediário. A gente pode criar 2 grupos com animais intermediários e 2 grupos com os animais pesados, né? Os mais muito pesados e ali entre pesado. Então a gente pode criar 6 blocos com diferentes categorias de peso, tá joia? Então esses animais, ao invés de eu aleatoriamente, né, fazer uma casualização já direta desses animais às dietas, eu antes vou precisar criar grupos, criar blocos, né, para que eu separe esses animais antes de fazer a casualização nas minhas dietas. Então, primeiramente, eu separo os animais em grupos, que o L1, depois L2, I1, intermediário 1, intermediário 2, pesado 1, né, P1 e P2. Então, antes de eu fazer a casualização, como eu faria no DIC, né? No DIC eu já pegaria todos esses animais e ia sortear aleatoriamente aos tratamentos, às dietas. Não, eu tenho essa etapa que eu vou subdividir em grupos, né? E posteriormente, né, com esses animais já em cada um em seus grupos que eu criei, que o pesquisador criou, né? Aí sim a gente vai partir para a casualização dos tratamentos aos blocos, ou também nesse caso a gente pode fazer a casualização dos animais dentro do bloco para os tratamentos. Pode ser o inverso também, tá? Então, eu posso pegar, né? Vamos sortear primeiro aqui os animais do L1 nas 3 dietas que eu tenho do meu experimento. Então eu sorteei primeiro eu sorteei o L1, aí o animal 14 vai receber a dieta A, o animal 9 vai receber a dieta B, animal 5 recebe a dieta C. Agora eu vou sortear os animais que estão no grupo L2. O animal 4 caiu na dieta A, o animal 2 caiu na dieta B e o animal 13 caiu na dieta C, tá? Eu poderia fazer o seguinte, pessoal, eu poderia pegar esses animais 2, 4 e 13 e sortear as dietas neles também. Poderia ser sortear a dieta A, B e C para o animal 2, tá? Poderia sortear, aí eu colocava num papelzinho no saquinho, né? Sorteava as dietas para os animais aqui dentro do grupo L2. Ou eu posso pegar o grupo L2 e sortear eles nas dietas aqui A, B e C. Tanto faz, tá? Do jeito que você quiser, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Sortear as dietas dentro de cada bloco, ou sortear cada bloco, né, os animais de cada bloco dentro, entre as dietas, tá joia? Aí a gente vem com o animal do grupo I1, faz o sorteio. Aí isso aqui é sorteio, tá? De repente cai lá o animal 6 para dieta A, o 17 para B
e para o animal 11, né, do grupo I1 para a dieta C. Depois eu venho para o grupo I2, faço o sorteio, depois eu vou para o grupo P1, para o bloco P1, faço o sorteio novamente, depois por último, o último bloco, o último grupo, realizo um sorteio dos animais 8, 12 e 16, tenho aí a casualização, o fim da casualização, né? Percebam, né, que o que acontece aqui é que em cada dieta, né, em cada tratamento, eu tenho todos os meus blocos, né? Todos os meus blocos. Eu tenho 6 blocos. E em cada bloco, né? Cada bloco eu tenho cada uma das dietas, cada um dos tratamentos. Então eu tenho todos os tratamentos dentro do bloco 1, do L1, tenho todos os tratamentos dentro do bloco L2, todos os tratamentos dentro do bloco A e 1, desculpa, e assim por diante, tá? E se você olhar aqui dentro da dieta A, você tem todos os blocos também, tá? Então, na verdade, aqui o número de blocos, né, para a dieta A seria o número de repetições, a mesma coisa para o B por C. Então, você perceba que a gente consegue, cada bloco indica uma repetição. Eu tenho 6 blocos, então eu tenho 6 repetições dentro da dieta A, dentro da dieta B e dentro da dieta C. Bom, vamos supor agora, né, que a gente estivesse trabalhando com um experimento a campo, né, trabalhando na área mais da agronomia, e eu tivesse 3 variedades A, B e C, tá? Aqui eu tenho as variedades, 6 variedades que eu vou plantar em 6 parcelas experimentais. Eu tenho mais 6 aqui da variedade B e mais 6 da variedade C, tá? Então aqui eu tenho 3 variedades diferentes, A, B e C. E essas variedades, elas são homogêneas, né? Aqui as repetições são homogêneas. Porém, quando a gente vai ao campo, a gente observa que existe uma certa heterogeneidade com relação à fertilidade. Essa área aqui, vamos supor, seja a menos fértil, né? E aí a gente tem gradientes de fertilidades, né? Poderia ser igual dos animais lá, L1, L2, aqui a gente tem fertilidade 1, 2, 3 níveis, né, de fertilidades diferentes, tá? 6 níveis de fertilidades. Imagine assim, da área menos fértil até a área mais fértil. Então a gente observa que tem heterogeneidade na área experimental. Essa área é bem diferente dessa outra área aqui, tá? Porém, se a gente olhar dentro dessa área, né, dentro desse bloco que a gente criou, existe homogeneidade. Dentro desse outro bloco aqui, do segundo bloco, também tem fertilidade. Tem homogeneidade de fertilidade. No bloco 3, a mesma coisa, a gente tem homogeneidade de fertilidade. E em cada um dos blocos a gente vai ter homogeneidade de fertilidade. Não tem. Aqui a diferença é que no bloco 1 com o bloco 6 a fertilidade é bastante diferente, mas dentro do bloco 1 e dentro do bloco 6, a fertilidade dentro deles são homogêneas, tá? Então a gente tem essa discrepância na área em geral, né, na área experimental, porém dentro de cada bloco que a gente criou, a gente não tem essa diferença, essa heterogeneidade, tá? Então, ao invés de eu ter sorteado as variedades direto, né, na área experimental, né, eu poderia sortear aqui totalmente aleatório na área experimental, sem criar esses blocos antes, né? Poderia cair a semente igual aconteceu no DIC, no exemplo que eu dei lá, caiu a semente B do lado da B, poderia cair 2 repetições próximas aqui, né? Agora com o DBC a gente não vai poder acontecer isso de novo, tá? Porque a gente aqui não pode ter um tratamento próximo do outro, a gente tem que ter todos os tratamentos dentro de cada um dos blocos, tá?
O que a gente pode fazer, né, para ajudar na casualização é dividir essa área no número, né, de parcelas que a gente tem. São lá sementes para a gente fazer aí um plantio em 18 parcelas, tá certo? Então aqui eu posso dividir minha área em 18 parcelas experimentais, e aí eu posso ir numerando essa área aqui, ó, de 1, 2, 3 seria a área menos fértil, né? Parcelas referentes a área experimental, que é a menos fértil, o bloco 1, 4, 5, 6 representando as parcelas do bloco 2 e assim por diante. Eu tanto posso sortear o número 1, né, entre A, B e C, né, ou eu posso sortear o A, B e C dentro do 1, ou eu posso sortear o 1, 2 e 3 dentro do A, dentro do B e dentro do C, tanto faz, tá? Então imagine aqui que eu pegue as variedades A, B e C e faço sorteio dentro de 1, 2 e 3, depois de novo, né, coloco tudo no saquinho de novo, A, B e C, e faço sorteio dentro de 4, 5 e 6, pego o saquinho de novo e coloco todas as variedades e faço sorteio das 3 variedades dentro do bloco 3 e assim por diante. Então, vamos supor que eu tenha feito isso já, né, sorteado as variedades dentro de cada um dos blocos, né, das 3 parcelas, e aí eu tenho algo parecido com isso aqui, né, no final do sorteio, totalmente aleatório. Eu tenho aqui o B, o C e o A, C, B, B, A, C, A, B, C, C, B, A e C, A, B. Percebam que dentro de cada bloco eu tenho cada um dos meus tratamentos, eu tenho todos os tratamentos, tá? Então no bloco 1 eu tenho os 3 tratamentos, no bloco 2 eu tenho os 3 tratamentos. Lá quando a gente fez no DIC, né, a casualização, poderia acontecer de eu ter uma variedade B aqui e a outra B aqui também, uma próxima da outra. Quando eu estou com diferença, com heterogeneidade na minha área experimental, isso não pode acontecer. Eu tenho que fazer a casualização, né, de maneira que eu tenha 3 variedades, 3 tratamentos dentro de cada bloco. Uma coisa que eu não chamei a atenção de vocês pro de animais aqui de bovinos, né, com a aleatorização aqui, foi que dentro de cada dieta vocês têm animais de blocos diferentes. Então aqui não aconteceu de eu fazer um sorteio e cair a maioria dos animais, né, numa dieta. Vamos supor que a dieta A caísse animais L1 e L2, tudo aqui dentro da dieta A. Então eu poderia desfavorecer, né, a dieta A, o tratamento que são dietas, a dieta A, eu poderia desfavorecer, mesmo se eu não tivesse feito blocos, criado blocos, né, eu poderia desfavorecer a dieta A, mesmo aleatoriamente, porque poderia acontecer de animais L1 e L2 todos caírem aqui na dieta A no sorteio, tá? Quando eu fiz os blocos, eu evitei que isso acontecesse. Então, se isso acontecesse, né, os animais L1 e L2 caíssem todos na dieta A, eu poderia desfavorecer essa dieta, tá? E ao invés de achar que concluir que a dieta A era pior, na verdade o que aconteceu foi a minha casualização que não foi correta. E aí todos os animais leves, né, caíram aqui na dieta A. Então com os blocos eu evito isso, tá? E é a mesma coisa lá para a área experimental, tá? Eu evito que uma variedade caia toda numa área menos fértil, né? E assim não é a variedade que é ruim, e sim era a área, né? A área que era menos fértil, por isso que o desempenho da variedade não foi bom naquele bloco. Mas aí eu faço crio blocos, né? Crio grupos, e isso aí faz com que cada bloco tenha os 3 tratamentos que eu quero estudar. Isso evita você favorecer ou desfavorecer alguma das variedades.
tá? Então observe que cada bloco sempre tem todos os tratamentos. E se você pegar aqui, ó, também você tem você vai ter 6 repetições. A variedade A, por exemplo, ó, a variedade A, ela tem lá no bloco menos fértil, né? No bloco 2 também tem a variedade A, no bloco 3 tem ela também, no bloco 4 a variedade A também está nela, no bloco 5 também tem a variedade A, no bloco 6 também tem a variedade A. Assim acontece para B e para C, tá? Então todas as variedades, elas estão em todos os blocos, daquele bloco menos fértil até o bloco mais fértil, tá? Então assim a gente consegue, a gente não favorece nenhuma das variedades, tá? Às vezes poderia cair de eu sortear as variedades e elas ficarem tudo próximo aqui da área mais fértil. Vamos supor que a variedade A caísse aqui perto da área mais fértil, as 6 repetições, né? Se fosse um DIC, isso poderia acontecer. Aí, com o DBC, isso é evitado, tá? Então a gente tem que ter uma certa ideia, né? Ter uma certeza bem grande sobre heterogeneidade, tanto do material experimental quanto da área experimental, ok? Bom, aí, né, pessoal, eu tenho a instalação de um experimento no delineamento em blocos casualizados, quando o mesmo não é necessário, implica na perda de eficiência do experimento. Então, se eu aplico o DBC quando não é necessário, um DIC já resolveria, ou seja, quando eu aplico o DBC achando que existe heterogeneidade, mas não existe, né, isso causa uma perda de eficiência do experimento. Por quê? Quando se monta o experimento em no delineamento em blocos casualizados, e na verdade o DIC já era suficiente, a gente perde em graus de liberdade para o resíduo, tá? O que acontece? Eu vou ter o menor grau de liberdade do resíduo, no DBC, no DIC eu tenho um maior grau, tá? Então, se eu tenho um menor grau de liberdade no resíduo, meu F tabelado é maior. E aí, o que acontece? Eu preciso de uma evidência muito grande, né? Um QM do tratamento muito grande para que eu consiga detectar uma diferença estatística entre os tratamentos. Porque o QM do tratamento dividido pelo QM do resíduo, ou seja, a variação entre os tratamentos dividido pela variação dentro dos tratamentos, que é a variação do resíduo, isso vai me dar o valor de F calculado, e quanto maior é esse valor, maior é a chance de eu achar uma diferença estatística entre os tratamentos. Então, quando o meu grau de liberdade do resíduo é menor, por conta de eu estar trabalhando com o DBC, o meu F tabelado é maior. Aí existe uma dificuldade maior para que eu consiga detectar diferença, efeito significativo do tratamento, tá? Então, se você fizer um DBC, aplicar um DBC no lugar de um DIC, né, sendo que um DIC já era suficiente, você corre esse problema aí, tá? Então, vocês têm que ter a certeza da heterogeneidade. Não tem o delineamento melhor, eu já disse isso várias vezes. O que a gente tem é o delineamento certo para cada ocasião. Se tem heterogeneidade, tem que usar o DBC. Se não tem, se tem homogeneidade, você tem que usar o DIC, tá certo? Bom, e como eu falei para vocês, né, no outro delineamento, no DIC, a gente, para todos os delineamentos que a gente vai trabalhar, a gente vai ter um modelo estatístico, tá? Isso não seria diferente para o DBC. Para o DBC nós vamos ter um modelo onde y e j é igual a m, que é a média geral, tá? Y e j é o valor da característica. Toda a característica ela vai ser resultado da média geral, mais o tratamento que o indivíduo está, né? Mais o bloco que ele está e mais o erro experimental. Então, como todo experimento tem um erro experimental.
Aí o que acontece é a gente tentar sempre minimizar esse erro, principalmente acertando o modelo, o delineamento correto para as análises, tá joia? Então aqui vocês vão ter o valor observado para a característica, M é a média geral, tá? Para a característica estudada, TI é o efeito particular de cada tratamento em relação ao valor observado. Eu já mostrei isso lá no DIC, né? A mesma maneira aqui, como é que você descobre o efeito do tratamento? Vamos supor, do tratamento, vamos pegar lá o da dieta A, B e C. O efeito da dieta A seria você pegar a média de peso dos animais A, né, menos a média geral. Vamos pegar agora o efeito do bloco, J no valor observado. Como é que eu descubro o efeito do bloco? Eu pego o animal, ele vai estar num bloco, né? Tem alguns animais em um determinado bloco, a gente pega a média dos animais desse bloco e subtrai da média geral, a gente descobre o efeito do bloco, tá? Então vai ter o animal, ele corresponderá a um tratamento e a um bloco, tá? E aí eu tenho o erro aleatório, né? O erro associado à observação, que é dado pela fórmula E e J, que é igual ao valor observado para um indivíduo menos a média do tratamento que esse indivíduo está, tá joia? Você encontra assim o erro associado ao valor observado para um determinado indivíduo, tá joia? E como é que fica os dados tabulados, né, após o experimento na planilha? Então aqui vamos considerar o experimento segundo o DBC com I tratamentos e J repetições, né? No final a gente vai ter uma tabela quase parecida, né? Uma planilha quase parecida com o que a gente viu para o DIC, tá? Vai ter uma diferença pequena aí, onde aqui no centro nós temos todos os valores individuais, né, da característica para os animais, para as parcelas experimentais a campo, tá? Aqui seria, por exemplo, o valor, vamos supor, de ganho médio diário de peso, tá? Do animal que está no tratamento 1 no bloco 1, do animal que está no tratamento 1 no bloco 2, no tratamento 1 no bloco J, que é o último bloco aqui. Aqui eu tenho, por final aqui, ó, eu tenho o tratamento I, né? Então, como nós fizemos no DIC, né, os tratamentos eles vão variar de 1 até I, tá? Então a gente sempre vai falar que o número de tratamentos é representado pela letra I e o número de blocos representado pela letra J. Vejam que o que a gente tinha antes no DIC, né, em vez de estar escrito blocos, aqui estaria escrito repetições. Aqui a gente muda o nome de repetições para blocos, tá? Mas os blocos são as repetições no DBC, tá? A gente só muda o nome aqui de repetições para blocos, mas quando a gente está nos referindo a repetições, a gente indiretamente está nos referindo a blocos, tá? A gente está se referindo a blocos. Então, J vai representar o número de blocos, o número de repetições, tá bom? E observem que aqui eu continuo tendo o total de tratamento, tá? Como é que eu descubro os totais, a somatória dos tratamentos? Pego o valor aqui, ó, de todos os animais, de todos os indivíduos que estão dentro do tratamento 1, somo todos que estão dentro do tratamento 2 até o tratamento I, somo todos. Agora tem um diferencial, né? Lembram que antes a gente não tinha essa coluna aqui de totais? No DIC nós não tínhamos esse total aqui para blocos. Agora a gente vai ter que calcular o total para blocos, tá? Então a gente vai fazer a somatória de todos os animais que estão no bloco 1, de todos os animais, indivíduos, parcelas experimentais que estejam no bloco 2, até somatória de todos os indivíduos que estão no bloco J, tá bom? A gente vai ter que ter os totais dos blocos agora. E o G seria o total geral, que a gente pode encontrar somando todos os valores individuais ou
somando todos os totais dos tratamentos ou somando todos os totais dos blocos. A gente encontra o total geral, né? A média do tratamento, você pega o total dos tratamentos e divide pelo número de blocos, pelo número de repetições, né? Indiretamente, você acha a média para cada um dos tratamentos. Você poderia também, se quiser, né? Mas a gente não vai usar, encontrar a média para cada um dos blocos. Você pega o total dos blocos e divide por I tratamentos, né? Quantas vezes você soma para obter esse valor do bloco aqui? I vezes, porque você tem I tratamentos, né? Aqui também, I vezes. Para achar o total dos tratamentos, você soma J vezes e J vezes. Por isso que na hora de achar a média dos totais, a média dos tratamentos, você pega o total dos tratamentos e divide por J. E quando você quer descobrir a média dos blocos, você pega e divide por I, tá? Mas a gente não vai usar as médias dos blocos, tá bom? Eu vou passar um exemplo mais para frente e aí eu já vou adiantar para vocês que nem sempre a tabela, né, vai estar desse jeito, os dados vão estar desse jeito. Nem sempre os tratamentos vão estar aqui, né, nas colunas, e os blocos vão estar nas linhas, tá? Às vezes pode acontecer dos tratamentos estarem nas linhas e os blocos estarem nas colunas. Tem que tomar muito cuidado. Onde você vai ter a certeza do que é o tratamento e do que é o bloco? No enunciado do exercício, tá? No enunciado eu vou deixar bem claro quais são os tratamentos e quais são os blocos, tá? Eu poderia falar que aqui era a raça, e aqui fosse peso vivo. Então eu posso falar que eu fiz grupos de peso e aqui eu teria os tratamentos e aqui os blocos, tá joia? Então tem que ficar bem claro na hora de ler o enunciado quem são os tratamentos e quem são os blocos, tá joia? A gente vai fazer um exemplo e depois vocês vão ver como é que ficam aí. Então aqui eu já falei sobre obter esses valores, né, através dessas tabelas aqui, os totais e também as médias aí, tá bom? E o número de parcelas continua sendo I vezes J, tá? Você pode ir lá somar 1, 2, 3, contar quantos indivíduos tem, mas o jeito mais fácil é você multiplicar o número de tratamentos pelo número de blocos, né, que indiretamente é o número de repetições, tá bom? No DBC. Bom, aqui eu tenho o quadro da ANOVA, né, que a gente trabalha com ele no quarto passo durante a análise de variância. Então o quadro da ANOVA para o DBC com I tratamentos e J repetições, ou seja, J blocos, se dá da seguinte maneira. Aqui eu tenho mais uma linha que eu não tinha no DIC, né? Aqui eu vou adicionar uma nova informação que é a linha de blocos, tá? Então tem as fontes de variação. Agora minhas fontes de variação não são apenas tratamentos e resíduos que somam junto e dá variação total. Agora eu tenho o bloco também causando variação, né, na característica. Então agora a variação de uma característica total ela vai se dar pelo tratamento, pelo bloco que o animal, o indivíduo está, e parte é o resíduo aleatório, aquela variação que a gente não sabe de onde vem, né? Nem tudo a gente consegue controlar no experimento. A gente faz o máximo para controlar o máximo de fatores, mas nem sempre isso acontece, tá? Sempre vai ter um erro experimental, como eu disse para vocês. Aqui, pessoal, o bloco tá na primeira linha. Não tem. Eu costumo fazer análise, né, de variância colocando sempre o tratamento na primeira linha, o bloco na segunda, o resíduo na terceira, total na quarta, tá? Porque o tratamento a gente representa ele pela letra I e o bloco pela letra J. Então eu sempre gosto de colocar a letra I primeiro e a letra J em segundo, tá bom? Então por isso que eu ponho o tratamento aqui
em primeiro, mas isso não tem problema. Se vocês colocarem bloco na primeira linha e tratamento na segunda, não tem problema. O importante é vocês seguirem essa linha corretamente aqui, ó, né? A linha do bloco e a linha do tratamento corretamente. Bom, aqui eu tenho os graus de liberdade, tá? A gente sempre vai começar daquela maneira. Primeiro grau de liberdade total, IJ menos 1. Tá? Isso eu não vou passar a fórmula de grau de liberdade, porque isso vocês já tem que ir se familiarizando, né? Tratamentos, qual que é o grau de liberdade do tratamento? É I menos 1, ou seja, número de tratamentos menos 1. Qual que é o grau de liberdade do bloco? Vai ser o que? J menos 1, número de blocos menos 1. E o resíduo? Você pode usar essa fórmula, I menos 1, J menos 1, ou a forma mais fácil, que é depois que achar os graus de liberdade total, tratamento e blocos, né, você pegar e fazer a diferença do grau de liberdade dos blocos com dos tratamentos, com o dos blocos você tem o grau de liberdade do resíduo. Então a diferença do grau de liberdade total com o tratamento e o grau de liberdade dos blocos, você acha o grau de liberdade do resíduo, tá bom? E aí a fórmula dos SQs, né, a soma dos quadrados. Aí a gente vai ter a mesma sequência, soma do quadrado total, do tratamento, do bloco e do resíduo. Então vejam, né, que aqui eu tenho a soma do quadrado total, somatória dos valores individuais, né, no centro da tabela ao quadrado, menos, aqui a gente faz a somatória dos valores, eleva ao quadrado e divide por IJ. Essa parte aqui a gente vai usar nas três equações, nas três formulinhas da soma do quadrado total, do tratamento e do bloco. Então, uma vez que você descobre essa parte da fórmula no SQ total, que a gente chama de fator de correção, uma vez você descobriu esse valor, você não precisa ficar calculando ele novamente, tá joia? Então, aqui a gente vai usar os valores individuais de cada indivíduo, e aqui na soma do quadrado do tratamento, a gente vai fazer a somatória dos totais de cada tratamento ao quadrado e dividir por J, que é o número de blocos, tá? E observem que aqui eu comecei a colocar, antes eu não colocava a letrinha I, né? Porque I representa o número de tratamento. Então o I ele vai poder ser 1, 2, 3, 4. Então é o tratamento 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então ele vai representar o número de tratamentos. E o J, né, sempre vai dividir por J. Se aqui, ó, eu faço sempre essa associação. Se aqui a letrinha aí está acompanhando os tratamentos, eu divido por J. No SQ do bloco, estão vendo que a somatória dos totais dos blocos, eu estou representando a variação dos blocos pela letra J. Então, se o J está aqui, o J é pequenininho, né, minúsculo, então eu vou dividir por I esses totais aqui que eu vou elevar ao quadrado e somar, tá? Então aqui no SQ do tratamento é somatória dos totais dos tratamentos ao quadrado dividido por J, que é o número de blocos. E para achar o SQ do bloco, eu somo os totais dos blocos ao quadrado, divido por I, que é o número de tratamentos. Aqui é o fator de correção que eu achei já no SQ total, tá certo? E para achar o SQ do resíduo, muito simples, você vai pegar o SQ total, subtrair do SQ do tratamento e subtrair do SQ do bloco, tá joia? Bom, e aí vocês depois têm o quadrado médio do tratamento e calcular o quadrado médio do resíduo. Não há necessidade de calcular o quadrado médio do bloco, tá? O quadrado médio do bloco não precisa calcular. A gente tem que calcular o SQ do bloco, porque aquele SQ do resíduo, ele vai, grande parte que esse valor estava maior, né? Por conta que a gente não tinha subdividido em grupos, em blocos, ele passa para o bloco. Então aquela variação que existia aqui, né? Ela vai
ela vai ser controlada pelos blocos. Ela vai ser explicada pelos blocos. Ela vai sair do resíduo, tá? Então, a variação que estava no resíduo, que é o quadrado médio do resíduo, boa parte dela ela vai se tornar uma variação causada pelos blocos, tá? Então, é isso que acontece no DIC e no DBC. Embora o F tabelado aumente o valor, né? A gente tem também que o QM do resíduo diminui quando a gente aplica corretamente o delineamento DBC, porque o QM ele vai boa parte para o bloco. Você vai ter um QM do resíduo menor, isso tende a aumentar o seu F calculado, tá bom? No meu denominador, que é o QM do resíduo, ele, se for menor, o F calculado aqui no DBC vai ser maior. E então, né, para achar o QM, né, do tratamento e do resíduo é simples, é igual o que a gente fez no DIC. Você vai pegar o SQ do tratamento, dividir pelo SQ, pelo grau de liberdade do tratamento, e para achar o QM do resíduo, você vai fazer o SQ do resíduo dividido pelo grau de liberdade do resíduo. E para achar o F calculado, é QM do tratamento dividido pelo QM do resíduo. Tá joia? E aí nós temos as hipóteses que a gente testa, né? Sempre a gente está preocupado com o tratamento, tá bom? O bloco é apenas um ajuste, um fator de correção que entra ali na nossa análise de variância. Então a nossa hipótese vai ser sempre para os tratamentos. Então M1, M2 até MI, depende do número de tratamentos. E a hipótese alternativa rejeita H0 ou não aceita H0, tá bom? E a regra de decisão, na minha conclusão, vai se basear da mesma maneira como foi para o DIC. F calculado maior ou igual a F tabelado, rejeita H0. O que significa se eu rejeitar H0? A diferença entre os tratamentos ao nível de significância de alfa. F calculado menor que o F tabelado, você não rejeita H0, ou seja, não há diferença entre os tratamentos ao nível de significância alfa. Então, se você rejeita H0, tem diferença entre as médias, você tem que aplicar um teste de médias. Se F calculado é menor que o F tabelado, não rejeita H0, não tem diferença entre as médias, você não precisa aplicar um teste de médias, tá certo? Então vamos fazer aqui dois exemplos para a gente ver como que é a análise de variância segundo o delineamento em blocos casualizados. E aí, se for necessário, a gente aplica também um teste de médias. Então, no DIC a gente deu uma parada, né? A gente fez primeiro a análise de variância, depois a gente aprendeu sobre os testes de médias, mas agora a gente vai já fazer tanto a análise de variância e o teste de médias já na sequência, se caso houver a necessidade da gente aplicar o teste de médias, tá certo? Bom, vamos lá, começar com o exemplo 1. Eu tenho aqui no exemplo 1 que um experimento foi instalado segundo um delineamento em blocos casualizados, em que os tratamentos foram, eu já estou dando a dica aqui, em que os tratamentos foram 5 produtos comerciais testados para suprir deficiência de manganês plasmático no plasma, né, em caprinos, os quais foram separados em 3 grupos segundo a idade. Os resultados obtidos foram os seguintes. Então eu dei a dica já que os tratamentos foram 5 produtos comerciais. Então eu vou olhar aqui na minha tabela, no meu quadrinho aqui, na minha planilha, e vou ver aonde estão os meus tratamentos. Aqui estão meus tratamentos nas linhas? Não, eles estão aqui nas colunas. Eu, ao invés de escrever bloco, deixar bem claro que é bloco, né? Eu poderia colocar idades, grupos de idades, tá? Eu poderia confundir vocês aqui. Mas aqui está escrito blocos. A ideia é vocês sempre se atentarem, né? Para onde estão o bloco, onde está o bloco e onde está o tratamento. Aqui geralmente
Na maioria das vezes acontece isso, os tratamentos estão nas colunas e os blocos estão nas linhas. Na maioria das vezes, não quer dizer todas as vezes, tá joia? Nesse caso, deu certo aí a regra, o que acontece na maioria dos casos, tá bom? Então aqui está pedindo, a gente usou esse experimento, né, para testar 5 produtos comerciais, para ver qual deles, né, ou quais deles ajudam, melhoram, né, a deficiência de manganês em caprinos. E aí eu tenho aqui 3 blocos, foram criados devido às 3 idades diferentes, e eu tenho também 5 produtos comerciais, tá? Então ele fala aqui para proceder com a análise de variância e aplicar o teste de Tukey a 5%, caso for necessário, caso seja necessário. Então vamos lá, vamos fazer a análise de variância primeiro, e se houver diferença, a gente aplica o teste de Tukey, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é você identificar qual que é o delineamento que você está. Esse é o passo 0, né, na verdade. Passo 1 já está na sequência, mas isso aqui, antes de você começar, você tem que fazer, identificar o delineamento, DBC, identificar o valor de I, que seria o número de tratamentos. Então nós temos 5 produtos comerciais, o meu I vale 5. E J é o número de blocos, o número de repetições. Então J vale 3, tá? Então, as hipóteses, né? Vamos lá. Hipótese H0. Eu vou falar que a média de manganês plasmático dos caprinos que recebem o produto comercial 1 é igual à média de manganês plasmático dos caprinos que recebem o produto comercial 2, que é igual até os caprinos que recebem o produto comercial 5, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho que colocar a média da característica para os diferentes tratamentos. Se eu tô colocando aqui que meus tratamentos, eu tô pondo o nome deles, colocando o nome deles como 1, 2, 3, 4, 5, na hora que você for elaborar a hipótese, também tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, tá? E sem chapéu, porque eu já falei isso para vocês várias vezes, a hipótese a gente trabalha com medidas populacionais, embora use dados amostrais para rejeitar ou não as hipóteses, a hipótese H0, tá bom? Então aqui eu tenho 5 tratamentos, né? Média 1 igual a média 2, a 3, 4, a 5, tem que ser desse jeitinho aqui a hipótese. Se fosse 4 produtos comerciais, você ia falar M1 igual a M2, que é igual a M3, que é igual a M4, tá bom? Hipótese HA rejeita H0. Teste, identificar o teste, né? Na análise de variância, qual que a gente usa? Sempre o teste F, tá? Então na análise de variância, a gente sempre vai usar o teste F. Nível de significância que eu pedi no enunciado, 5%. Encontrar o valor de F tabelado, a gente precisa do grau de liberdade do tratamento, o grau de liberdade do resíduo e o alfa, tá? Então vamos achar esse valor de F tabelado já, assim que a gente primeiro fizer o que? O quadro da nova e resolver o grau de liberdade, né? Porque a gente precisa achar o grau de liberdade do tratamento e do resíduo para achar o valor de F na tabela. Então antes da gente partir para a tabela, a gente vai para o quarto passo, que é encontrar o valor de F calculado, tá? E aí depois a gente acha o valor de F na tabela. Bom, como é que eu acho o grau de liberdade total? Número de tratamento vezes o número de blocos, que é o número de repetições, muito simples. 5 vezes 3 menos 1, tá? Grau de liberdade menos 1. Então 5 vezes 3, 15, 15 menos 1, 14. Você poderia também contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 15. Daria no mesmo, tá? Mas é só pegar o número de tratamentos, multiplicar pelo número de blocos, subtrair 1. 14 é o grau de liberdade total.
O próximo é a gente calcular o grau de liberdade do tratamento. Para achar o grau de liberdade do tratamento é I-1, ou seja, número de tratamentos, que é 5 produtos comerciais, menos 1. Então 5 menos 1, 4. Grau de liberdade do tratamento, 4. Próximo, grau de liberdade do bloco. Como é que a gente faz para calcular o grau de liberdade do bloco? Número de blocos, 3, que é o J, menos 1. 3 menos 1, 2. Então, meu grau de liberdade do bloco é 2. E para achar o grau de liberdade do resíduo, né, eu já falei para vocês, tem essa formulinha aqui, I-1 que multiplica J menos 1, ou a mais fácil, que é grau de liberdade total menos o grau de liberdade do tratamento menos o grau de liberdade do bloco, tá? Então, pelos dois jeitos, vai dar o mesmo resultado, ó. 5 menos 1, né? J menos 1 é 3 menos 1. 5 menos 1 é 4. 3 menos 1 é 2. 4 vezes 2 dá 8. Ou grau de liberdade total menos do tratamento menos do bloco. Então, 14 menos 4 menos 6 também dá 8, tá? Então, nós achamos aqui o grau de liberdade do resíduo de 8. Observem, né, pessoal? Se eu fosse um cara crítico, né, se esse trabalho chegasse para a revista científica e fosse solicitado, né, fosse submetido para publicação, esse trabalho poderia receber uma crítica muito pesada na análise estatística, né? Porque, vejam, vocês lembram que uma das condições, duas condições mínimas, né, a gente sugere para que o experimento tenha um mínimo de confiabilidade. Uma delas é que o N, o número de parcelas totais, né, do experimento, seja no mínimo 20. E vejam que o nosso experimento ele só tem 15 unidades experimentais. Já é uma limitação. E a limitação mais agravante ainda é que o grau de liberdade no resíduo não é o mínimo, deveria ser 10 e aqui está 8, né? Então ele não atende nem o número de parcelas experimentais de no mínimo 20 e nem atende o grau de liberdade do resíduo no mínimo 10, que esse aqui seria o principal, né, entre esses dois aí. Mas é bom sempre atender as duas condições, tá? Então esse trabalho aqui poderia ser rejeitado pela revista sem problema algum, por conta que o pesquisador não se preocupou, né, em ter um N razoável aí para que ele tenha os dados mais confiáveis, tá? Então poderia ser rejeitado sem problema algum. E aí a culpa nesse caso seria do pesquisador que não pensou antes no tamanho da amostra que ele teria que ter em seu experimento, tá joia? Essa continha aqui é muito simples de fazer, né? E vocês conseguem fazer isso antes de começar o experimento, para saber qual que é o N que precisa, tal, tá bom? Então eu receberia uma crítica séria com relação à confiabilidade do experimento com base em poucas informações. Porém, aqui no nosso caso, tá, a gente não está fazendo crítica, não está sendo criterioso, mas isso aqui é bom que aconteceu isso aqui no exemplo, para que vocês possam entender na prática aí, quando forem fazer algum experimento, tá bom? Então, dando sequência, né, a esse experimento, a essa análise de variância, nós vamos agora calcular a soma do quadrado, a gente vai achar o F tabelado, né? Se eu tenho o grau de liberdade do tratamento 4 e o grau de liberdade do resíduo 8, com esses dois valores eu vou na tabela F a 5%, né? Então eu vou lá na tabela F, sempre conferir se você está na tabela certa, tá? 5%. E eu vou usar o grau de liberdade do tratamento 4 e o grau de liberdade do resíduo 8, eu tenho o valor de 3,84.
esse valor é o valor que eu vou comparar com o F calculado no final da análise de variância. Dando sequência, né, vamos calcular a soma dos quadrados, começando com a soma dos quadrados total, soma do quadrado total. Para calcular a soma do quadrado total, vocês vão salvar esses valores aqui de cada indivíduo na calculadora, tá bom? Então aqui você tem as concentrações de manganês plasmático, né, dos caprinos, dos 15 caprinos. E aí esses valores individuais você vai salvar eles na calculadora. Já passei para vocês como fazer salvar, deletar, achar a somatória de x, achar a somatória de x ao quadrado. Já passei a descrição para vocês no capítulo 3, tá bom? Então, agora salvem esses valores, esses 15 valores na calculadora, e aí vocês vão pedir para encontrar a soma de x ao quadrado, que na calculadora aparece soma de x ao quadrado, tá? Mas para a gente aqui é somatória de y ao quadrado. Então na calculadora está somatória de x ao quadrado, e na calculadora isso aqui tá no lugar de somatória de y está somatória de x, tá bom? Bom, aqui se vocês apertarem lá depois que salvarem os 15 valores em Shift 1, né, igual, vocês vão achar esse valor de 114.419, e se vocês apertarem lá Shift 1, 2, vocês vão encontrar esse valor de 1.275. Porém, esse valor aqui você vai ter que elevar ao quadrado, né, e dividir por IJ, I5J3, dividir por 15. Então vai ficar 108.375. Esse valor de 108.375 é o nosso fator de correção. Você vai usar ele para a soma do quadrado do tratamento e para a soma do quadrado do bloco também, tá joia? Então pode gravar esse valorzinho aqui que vocês vão usar ele de novo. O que vai mudar agora é só essa parte aqui da frente. Então, resolvendo aqui, você vai ter, na diferença aqui, você tem 6.044, é o valor da soma do quadrado total. Então, aqui 6.044 é a soma do quadrado total. O próximo que eu calculo é a soma do quadrado do tratamento, tá certo? Para calcular a soma do quadrado do tratamento, a gente vai deletar, né, os valores, os 15 valores que a gente salvou na calculadora, e vai salvar os totais dos tratamentos. Onde estão os totais dos tratamentos? Aqui ou aqui? Aqui eu tenho os totais dos blocos e aqui os totais dos tratamentos. Então são esses totais aqui que eu vou salvar na calculadora agora, tá joia? Então vou salvar 201, 216, 261, 276 e 321. Salvo esses valores na calculadora, vou lá para achar na fórmula aqui, ó, soma do quadrado do tratamento é igual a somatória dos totais dos tratamentos ao quadrado dividido por J, menos o fator de correção. Então aqui, ó, pessoal, para achar essa parte aqui do numerador, é a mesma coisa que a gente fez aqui para achar na calculadora quando usou essas informações. Só que agora a gente vai usar os totais dos tratamentos, tá? Então, para vocês achar a somatória dos totais dos tratamentos ao quadrado, vocês vão apertar aí, depois que salvar os 5 valores, os 5 totais, vocês vão apertar o Shift 1, né? E aí você vai obter esse valor aqui de 334.395, porém você não pode esquecer de dividir por J, tá? Que J no nosso caso agora é 3. Então aí você vai obter o valor de 111.465. Subtrai do fator de correção, que é 108.375, você tem aí o valor de 3.090, tá certo? Bom, próximo passo é achar a soma do quadrado do bloco. Para achar a soma do quadrado do bloco, nós vamos utilizar os totais dos blocos.
Os totais dos blocos não são esses aqui são dos tratamentos, e os totais do bloco estão aqui, ó. O que vocês vão fazer? Apagar esses valores que vocês digitaram na calculadora, esses totais, e vão agora digitar esses três totais aqui na calculadora: 520, 390 e 365, tá certo? Então, vamos usar esses valores aí, esses totais, para achar o SQ do bloco. Então, a formulinha do SQ do bloco é igual a somatória dos totais dos blocos ao quadrado dividido por I, tá? Menos o fator de correção que a gente já calculou. Para achar o numerador aqui, de novo, é a mesma função que a gente usa lá desde o SQ total. Salvou os três valores? Você vai apertar Shift 1, você vai achar esse valor 555.725, porém não pode esquecer de dividir por I, que é 5, tá? Então, 555.725 dividido por 5, você tem 111.145. Menos o fator de correção, você vai achar o valor de SQ do bloco de 2.770. Então, você achou o SQ total, o SQ do tratamento e o SQ do bloco. Agora, o mais fácil é o SQ do resíduo. Se você não fez nenhuma conta errada, né? Se você não salvou nenhum valor errado na calculadora e não fez nenhuma continha errada aqui, ó, né? E não esqueceu de dividir também, que isso acontece muito. Tanto no SQ do bloco quanto no SQ do tratamento, esquecer de dividir aqui, ó. Se você não fez nada de errado, né, o SQ do resíduo vai ser positivo. Você não vai achar um valor negativo. Muita gente acha um SQ negativo e isso está errado, tá? Duas maneiras que pode acontecer. É você achar esse valor menor do que esse. Geralmente, quando isso acontece, desse valor ser menor do que o fator de correção, ou você salvou o valor errado na calculadora, ou você esqueceu de dividir isso aqui, ou os dois, né? Também pode ser. Tá joia? Então, para você achar um SQ do tratamento e do bloco e do total também negativo, esse valor aqui tem que ser menor do que esse, e aí você errou em alguma digitação aí, ou esqueceu de dividir aqui, principalmente no SQ do bloco e do tratamento. Tá? E se isso acontece, né? Você acha um valor... Você pode achar um valor maior também, né? Eu esqueci de dividir aqui e ficar um valor grande. Aí, se ficar um valor muito grande, você vai ter que esse SQ do resíduo se torna negativo, né? Porque você vai pegar o total menos esses dois. E aí, se esses valores forem maiores, né, do que a soma do total, o seu valor do SQ do resíduo é negativo. Tá joia? Então, e aqui, pessoal, que eu falei que o SQ do bloco do tratamento pode ficar negativo, na verdade, se você dividir por um valor errado aqui, maior do que o necessário, tá? Às vezes você troca o I por J, ou multiplica os dois, tá? Faz algum erro nessa divisão aqui também, dessa maneira. Bom, agora, né, vamos calcular o SQ do resíduo. Então, você vai pegar o total, 6.044, menos o do tratamento, 3.090, menos o do bloco, 2.770. Você tem um SQ do resíduo de 184. Então, agora a gente já está na reta final da análise de variância. Agora ficou simples achar o QM, né, do tratamento e do resíduo. Simplesmente você pega o SQ e divide pelo grau de liberdade. Isso para o tratamento e vale também para o resíduo, tá certo? Então, QM do tratamento seria 3.090 dividido por 4. Você tem o QM do tratamento de 772,5 e o QM do resíduo 184 dividido por 8. Você vai ter 23 para o QM do resíduo. E aí, você acha o F calculado, que é a divisão
do QM do tratamento 772,5 pelo QM do resíduo 23,0. Você tem um F calculado de 33,6. 33,6. E aí a gente vai para o quinto passo, que é a conclusão da análise de variância. O quinto passo da análise de variância, tá? Teste de médias também tem 5 passos. Na conclusão, você vai descobrir que o F calculado de 33,6 é maior que o F tabelado de 3,84. E por conta disso, você deve rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% pelo teste F. E aí a sua conclusão prática, né, é que os produtos comerciais influenciam a concentração de manganês plasmático em caprinos, tá? Então, outros tratamentos que são os produtos comerciais, eles afetam, eles interferem, eles influenciam, né? São sinônimos aí. A concentração de manganês, que é a variável, que é a característica, que a gente chama também de variável dependente. Concentração de manganês plasmático é a variável em caprinos, né? Em quais indivíduos, em quais animais? Tem que ser uma resposta aí um pouco completa para não ficar vago aí, para a gente não ficar tentando adivinhar quais são os indivíduos, a unidade experimental que você está trabalhando, tá certo? Bom, aqui pessoal, na conclusão da análise de variância, a hipótese H0 foi rejeitada, mostrou que tem diferença, né, entre as médias dos tratamentos, porém eu não sei qual é o melhor produto comercial e quem é maior, quem é melhor, né? No caso, eu estou trabalhando com concentração de manganês e eu estou trabalhando com produtos comerciais que visam aumentar, né, esse manganês plasmático. Então, se a ideia é aumentar para que os animais não tenham deficiência, então quanto maior for o valor dessa variável concentração de manganês plasmático, melhor será o resultado, né? Melhor é o resultado. Então, para eu recomendar e indicar, eu tenho que aplicar um teste de médias e depois, baseado no maior valor estatisticamente, né, fazer as recomendações do maior para o menor. Bom, então vamos lá, né? Vamos aplicar um teste de médias. Como eu pedi para vocês no início, no enunciado, a gente vai aplicar o teste de Tukey nesse caso agora, tá bom? Então vamos lá, eu vou aproveitar aqui a tabela com os dados e o quadro da ANOVA, tá? Então eu vou começar o teste de médias agora. No teste de médias eu tenho passo 1 as hipóteses, lembrando, né, que não é igual a hipótese da análise de variância, onde é M1 igual a M2, que é igual a M3. Não é assim as hipóteses formuladas para o teste de médias, porque aqui vai variar, né? Eu vou trabalhar com um parzinho, com duas médias. Então vai ser M1 versus M2, M1 vezes M3, M1 versus M4 e assim vai, tá? Eu vou trocando, né? Eu não comparo médias do mesmo tratamento. Então é I e aqui é I', tá bom? I e I'. Então média de I é igual a média de I'. Hipótese alternativa, média de I é diferente de média de I'. Aqui você precisa escrever, tá? Não vai escrever rejeita H0 não, que fica errado, tá bom? Então, e você também tem que informar que o I é diferente de I'. Nunca que pode ser o mesmo, não vão ser, você não pode falar que eles são iguais, eles não são iguais, eles têm que ser diferentes. Você tem que comparar médias de tratamentos diferentes, tá? Essa é a ideia de colocar aí diferente de I'. Identificar o teste que você vai usar, qual o teste de médias e o alfa. Eu vou usar o teste de Tukey e o alfa é 5%. Terceiro passo, eu preciso achar a DMS, o delta, né, diferença mínima significativa, representado pelo delta no teste de Tukey, dado por essa fórmula, que é Q que multiplica a raiz quadrada
do quadrado médio do resíduo dividido por J. Então, o primeiro passo é a gente achar o valor de Q na tabela. Para achar o valor de Q na tabela, lembrem-se, eu preciso do grau de do número de tratamentos, que são 5, número de tratamentos 5, e o grau de liberdade do resíduo, que é 8, e o alfa, que é 5%. Então, número de tratamentos, teste de Tukey, não confundam com o teste de Duncan, tá? O N1 no teste de Duncan é o número de médias abrangidas pelo contraste. No Tukey é o número de tratamentos. Então, a gente vai calcular só um valor, só um delta. Então, aqui é 5 o número de tratamentos, 8 é o grau de liberdade do resíduo e 5% é o alfa. Então, confere na tabela se é 5%, né? Depois você vai procurar ali 5 e 8 na tabela. Você tem aí um valor de 4,89 é o valor do Q na tabela. Esse valor você vai usar na fórmula do delta, tá? Então você volta aqui no delta e calcula o delta, QM do resíduo é igual a Q, que vale 4,89, que multiplica raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, tá aqui, ó, 23, né? Que divide pelo J, que é o número de blocos, que é 3. Então você pega lá 4,89 na calculadora, vezes raiz quadrada, abre parênteses, 23 dividido por 3, fecha parênteses, igual 13,5. Tá joia? Bom, encontrou delta. Quarto passo é a gente ordenar as médias de forma decrescente e obter as estimativas dos contrastes do tipo Y igual a MI menos MI', chapeuzinho, né, para mostrar que é dados amostrais. Bom, aqui que está o detalhe. Muita gente comete esse erro de fazer o teste de médias usando os totais, né? Como é que eu acho as médias dos produtos comerciais, dos meus tratamentos? Eu vou pegar cada total desse aqui, do produto 1, do produto 2 até o produto 5. Cada total desse e vou dividir por 3, tá? Vou dividir por 3, que é o número de blocos, o número de repetições. Se eu quiser, antes de dividir, já fazer o ordenamento do maior para o menor, média do menor tratamento, eu já sei que o 5 vai ter a maior média, depois na sequência o tratamento 4 vai ter a maior média, a segunda maior, depois a terceira maior, o tratamento 3, o tratamento 2 a quarta maior e a última, a menor, seria o tratamento 1, tá? Então aí no caso, ó, o ordenamento seria média do 5, depois média do 4, média do tratamento 3, 2 e 1. Tá joia? Vejam que aqui eu já tenho os valores das médias. O que eu estou fazendo é um teste de médias, não um teste de totais. Então 321 dividido por 3 dá 107. 276 dividido por 3 dá 92. 261 dividido por 3 dá 87. 216 dividido por 3 dá 72. 201 dividido por 3 dá 67. E aí a gente faz o ordenamento porque há situações em que a gente pode evitar alguns contrastes, tá? Principalmente no teste de Tukey. Aí o que acontece? Qual que é a sequência que a gente vai fazer os contrastes? Primeiro M5 com M4, depois M5 com M3, M5 com M2, M5 com M1. Na sequência M4 com M3, M4 com M2, M4 com M1. Depois M3 com M2, M3 com M1 e por último M2 com M1. Então, se eu tenho 5 tratamentos, para eu saber o número de contrastes possíveis, né, entre duas médias, é simplesmente eu pegar o número de tratamentos, que multiplica pelo número de tratamentos menos 1 e divide por 2. Então, se eu tenho 5 tratamentos, 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, para essa situação eu tenho 10 contrastes. Não quer dizer que eu preciso testar todos.
Vai depender se eu rejeito ou não H0 em qual momento. Bom, então vamos lá. Vamos começar aí realizando o primeiro contraste, que é e comparar com delta, né? M5 versus M4. Quanto que vai dar isso aí? 107 menos 92, 15. 15 é maior ou menor que delta? Delta vale quanto? 13,5. Então 15 é maior que delta. Qual que é a minha decisão? Rejeita a hipótese H0, ou seja, as médias 5 do tratamento 5 e do tratamento 4 são diferentes, tá? E coloca a letrinha B, tá bom? Sempre a letrinha A para o maior valor, não para o melhor valor, para o maior, e a B para a sequência, né? Então, se as médias são diferentes entre os 5 e 4, a maneira de eu representar que elas são diferentes, a maneira que eu falo que 107 é diferente de 92, é maior que 92, é colocando letras diferentes, tá bom? A e B. Bom, eu preciso realizar o contraste 2 entre M5 e M3, sendo que o M5 menos M4 já foi maior que delta, né? Se essa diferença aqui já deu maior que delta, essa outra diferença vai ser necessário calcular, comparar com delta? Não, eu já sei que ela é maior que delta. Entre M5 e M2, preciso fazer também essa diferença? Não, eu já sei que também é maior que delta, não tem necessidade. E M5 e M1 também não, que eu tenho certeza que a diferença vai ser maior que delta. Tá bom? Então não tem necessidade. Bom, aí eu vou para a segunda maior média, que é o M4. Eu vou fazer contraste de M4 com M3, M4 com M2, M4 com M1. Começando M4 com M3, né? Nós temos aí 92 menos 87, o resultado é 5. E o nosso delta é 13,5. Então eu tenho que o resultado do contraste é menor do que delta. Então a minha decisão deve ser qual? Não rejeita H0, a hipótese H0. A hipótese H0 fala que as médias são iguais e a alternativa é que as médias são diferentes. Então, se eu rejeito H0, se eu não rejeito H0, eu digo que a média 4 e 3 são iguais, tá? Como é que eu vou representar aqui que elas são iguais? Mesma letra, né? Se o M4 tem a letra B, a média 3 eu também vou colocar a letra B. E aí eu devo continuar realizando contrastes com M4. Agora eu vou fazer o M4 com M2. Só paro quando rejeitar, tá bom? Então, contraste 6, né? Que seria o sexto, né? Mas na verdade a gente já pulou um monte. Esse aí seria o terceiro, basicamente. M4 menos M2 seria 92 menos 72. O resultado é 20 e o delta é 13,5. Então eu tenho que o resultado do contraste é maior do que delta. Minha decisão deve ser qual? Rejeita a hipótese H0. Eu estou falando que 4 é diferente de 2. Se o 4 tem a letra B, o 2 eu vou colocar qual letra para falar que é diferente? Letra C, tá? Aí, contraste de 4 com 1, média 4 com média 1, não há necessidade de eu fazer, porque eu já sei que vai ser maior que delta e vai rejeitar H0. 4, se 4 é diferente de 2, com certeza 4 é diferente de 1, tá bom? Agora eu passo para média 3. Eu vou fazer média 3 com média 2 e, se precisar, média 3 com média 1. Média 3 com média 2, contraste 87 menos 72, eu tenho que o resultado é 15. Maior que delta, né? Rejeita H0. O que eu faço? Estou falando aqui no contraste que a média 3 e a 2 são diferentes. 3 e 2 são diferentes. Preciso fazer alguma coisa aqui? Já estão mostrando que são diferentes, né? Se aqui fosse menor que delta e não rejeitasse H0, eu teria que colocar uma letra C aqui, ó, do lado da média 3, junto com B. Ia ficar BC, tá? Bom,
Se eu rejeitei H0, não tem necessidade de fazer M3 com M1, tá? Eu posso pular, eu já sei que vai ser maior que delta. Agora eu vou para o último contraste entre M2 e M1. M2 menos M1, 72 menos 67, o resultado é 5. 5 é menor que 13,5, tá? Então a minha decisão é não rejeita H0, ou seja, média 2 e média 1 são iguais. Como é que eu faço? Coloco letra C para a média 1, as duas são iguais. Então chego aqui ao final, né, do meu teste de médias. Agora eu vou para a conclusão, onde eu preciso afirmar, né, no rodapé da tabela lá, você vai colocar essa legenda dizendo: médias seguidas por uma mesma letra não diferem entre si a um nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. Tem que colocar o valor de alfa certinho, o teste de média certinho que você está usando, tá? E o que significa letras diferentes, tá? Então a conclusão no quinto passo é essa, que as letras diferentes, né, significam médias diferentes. Bom, e a recomendação, né, que eu vou fazer para o produtor? Ele vai me perguntar: e aí, qual produto comercial eu uso aqui no meu Capril aqui, né, para suprir a deficiência de manganês? O que você vai falar para ele? Você vai falar: bom, prezado criador, né, produtor, em primeiro lugar eu recomendaria ao senhor que usasse o produto comercial número 5, que ele é o produto que causa aí que traz um maior valor, né, uma maior concentração de manganês no plasma, e aí ele vai suprir a deficiência. Mas se tiver caro, né, se o senhor não estiver encontrando, em segundo lugar você pode optar pelo produto 4 ou 3, tá joia? Porque os dois vão trazer o mesmo resultado, 4 ou 3. Se tiver muito caro e tal, aí você vai recomendar, tá errado aí, é número 3, tá? 3 é a terceira opção. Você vai recomendar o 2 e o 1, tá? O produto comercial 2 ou 1. Os dois trazem o mesmo resultado. Tá joia? Então, em colocação, né, em recomendação, em primeiro lugar, o produto comercial 5. Em segundo lugar, o produto comercial 4 e 3. Em terceiro lugar, o produto comercial 2 e 1. Tá joia? Bom, e para finalizar, né, vamos fixar mais aí, fazer um outro exemplo de análise de variância usando o delineamento em blocos casualizados. Vamos tentar ir de uma forma mais rápida, né? Agora trabalhando com essa situação aqui. No exemplo 2, eu tenho que um experimento foi instalado segundo um delineamento em blocos casualizados, tá escrito o tipo de delineamento, em que os tratamentos foram 4 tipos de alimentação testados para aumentar a produção de lã, tá, em ovelhas, as quais foram separadas em 7 grupos segundo a idade. O experimento iniciou logo após as ovelhas terem sido tosquiadas e se encerrou quando já era o momento de se realizar uma nova tosquia, da qual obtiveram-se os resultados na tabela a seguir. Então vejam bem, primeira informação importante do enunciado: qual delineamento eu estou usando? DIC, DBC, DQL, é o DBC, delineamento em blocos casualizados. Segunda informação: quais são os tratamentos que eu estou usando? Os tratamentos são tipos de alimentação. Então, tipos de alimentação são os meus tratamentos. E foram separados em 7 grupos de idade. Com certeza a idade era heterogênea e houve a necessidade de criar blocos, tá? Então,
Esses grupos aqui são blocos, são 7 grupos, 7 blocos devido à idade diferente, serem heterogêneos. Então observem que agora, pessoal, a tabela não está naquele padrão de sempre, né? Onde eu tenho aqui tratamentos nas colunas e nas linhas os blocos. Isso pode causar muito problema, uma confusão na hora de calcular aí os valores, tá? Então tomem cuidado que agora os tratamentos estão nas linhas e os blocos estão nas colunas. Então aqui eu vou ter os totais dos tratamentos e aqui eu vou ter os totais dos blocos. Inverteu agora, tá bom? E aí eu peço para proceder à análise de variância e aplicar o teste de Duncan a 1%. Então, ó, análise de variância é sempre em primeiro lugar. E depois o teste de Duncan, se for necessário, os dois a 1%, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, delineamento, né? Saber o delineamento que você está usando no experimento. Número de tratamentos. Quantos tratamentos eu tenho? 4 tipos de alimentação. Então eu tenho o I valendo 4. O J, que é o número de blocos, 7 blocos. J vale 7. Joia? Olha a minha hipótese, pessoal. Hipótese H0 é que a média de produção de lã dos animais que receberam o tipo de alimentação 1 é igual à média de produção de lã dos animais que receberam a dieta ao tipo de alimentação 2, que é igual à média de produção de lã dos animais que receberam o tipo de alimentação 3, que é igual à média de produção de lã dos animais que receberam o tipo de alimentação 4, tá? Hipótese alternativa rejeita H0. Então veja, lá no exemplo anterior era M1 igual a M2, que é igual a M3, M4 igual a M5. Aqui não, aqui vai até M1, M2, M3, M4. Só tem 4 tratamentos agora. E o nome dos tratamentos eu dei 1, 2, 3, 4. Poderia ser A, B, C e D, tá bom? Tem que ficar atento a esses detalhes, que isso aí tudo ajuda na nota, tá bom? Identificar o teste e o nível de significância. A análise de variância é sempre o teste F. E o alfa agora a gente mudou, né? Está mais rigoroso, mais criterioso. Mudamos para o alfa igual a 1%. F tabelado depende do grau de liberdade do tratamento, do grau de liberdade do resíduo e do alfa. O alfa a gente já tem, mas os graus de liberdade a gente precisa montar o quadro da análise de variância. Então vamos lá, primeiro achar o grau de liberdade total, né? I vezes J, I vale 4, J vale 7, 4 vezes 7, 28, menos 1, 27. Grau de liberdade total, 27. Depois, eu calculo o grau de liberdade do tratamento. Eu preciso saber o número de tratamentos, né? Quantos tratamentos? Não é 7, é 4 tratamentos. 4 menos 1, você tem o grau de liberdade do tratamento igual a 3. E qual grau de liberdade do bloco? Você vai pegar o número de blocos, que não é 4, é 7, né? E subtrair de 1, 7 menos 1, grau de liberdade do bloco 6. E aí fica fácil da gente achar o grau de liberdade do resíduo, né? Usa essa forma, que seria I menos 1, que multiplica J menos 1, então seria 3 aqui, né? E aqui 6, 3 vezes 6, 18. Ou então você pode subtrair o total, que é 27, menos o tratamento, que é 3, menos do bloco, que é 6. Também vai dar 18. Tá joia? Então, das duas maneiras aí, você encontra o grau de liberdade do resíduo. 18. Então, vamos achar o F na tabela. A gente precisa do grau de liberdade do tratamento, que é 3, o do resíduo, que é 18, e o alfa, que é 1%. Então, confere na tabela se o alfa é 1%, se você está na tabela certa. 3 e 18, você vai encontrar um valor na tabela de 5,09 para F tabelado. Esse valor você vai usar comparar com o F calculado.
Então vamos lá, dando sequência. A gente vai agora calcular o SQ total, a soma do quadrado total. Para isso, vocês vão precisar salvar os 28 valores na calculadora, tá? Salvem aí os 28 valores e joguem na formulinha do SQ total. Para encontrar a somatória de y ao quadrado, você vai apertar o Shift 1 igual, você vai achar esse valor de 32.050. Para achar o fator de correção, você vai ter que primeiro achar a somatória de x, na calculadora é x, não é de y, tá? Que é dado pelo Shift 1, 2. Resultado, eleva o Shift 1, 2 vai dar 914, eleva ao quadrado e divide por 4 vezes 7, que é o i vezes j, que é 28. Então, você vai ter um valor de fator de correção de 29.835,6. Então, você tem um resultado aqui de 2.214,4 para a soma do quadrado total, certo? Próximo passo é a soma do quadrado do tratamento. Onde estão os totais dos tratamentos? Aqui que está o perigo. Não são esses aqui. Não vão inverter, calcular a soma do quadrado do bloco no lugar do soma do quadrado do tratamento, tá? Tem que saber direitinho aonde que está na tabela os tratamentos. Então aqui eu tenho os totais. Eu tenho 4 tipos de alimentação, 4 tratamentos, então eu tenho 4 totais de tratamento. É esses valores que eu vou salvar na calculadora, tá? 221, 220, 322 e 151. Salvando esses valores, você vai calcular o SQ do tratamento, jogando lá na formulinha, somatória dos totais do tratamento ao quadrado, vai dar Shift 1 desses 4 valores, né? Vai dar 223.726. Divide por J, J vale 7. Você vai achar um valor de 31.960,9. Menos o fator de correção, que é 29.835,6. Você tem o SQ do tratamento de 2.125,3. Tranquilo? Então agora vamos calcular a soma do quadrado do bloco, né? Para achar a soma do quadrado do bloco, você precisa usar os totais dos blocos, que são os totais dos grupos aqui, tá? Então você tem 7 blocos, 7 grupos, você tem 7 totais. Esses 7 valores você vai salvar, né, na calculadora e jogar na fórmula do SQ do bloco, onde tem a somatória dos blocos ao quadrado, do total dos blocos ao quadrado, dividido por i. Essa parte de elevar ao quadrado os totais dos blocos e somar, a calculadora faz para você. Assim que você salva, aperta o Shift 1, vai dar 119.412, divide por i, que é 4, você tem 29.853, menos o fator de correção, que você já achou lá na soma do quadrado total, que é 29.835,6. Resultado para o SQ do bloco, 17,4. 17,4. Você agora acha o SQ do resíduo, né? SQ do resíduo, você vai pegar o total 2.214,4, o do tratamento 2.125,3, menos o do bloco 17,4. SQ do resíduo 71,7. Então aqui a gente achou o SQ total de todos os fatores as fontes de variação. Se vocês observarem bem aqui, pessoal, o que acontece? Geralmente o QM aqui do bloco, que a gente não está calculando, que a gente vai ganhar tempo, né? Não precisa calcular, mas geralmente ele tem que dar um valor alto e dar significativo aqui. O F calculado do bloco teria que ser maior que o F tabelado do bloco, já para mostrar que o bloco foi importante, era uma diferença que você deveria considerar no seu experimento. Mas pelo indicativo aqui, ó, né, esse QM do bloco aqui vai ser pequeno e com certeza o F calculado não vai ser significativo. Porém, a gente não pode avaliar, né, se a gente usou o DBC de maneira correta ou não,
somente com uma variável. A gente tem que analisar várias outras características do experimento e ver o comportamento do bloco, né, na análise de variância nessas várias outras características. Se na grande maioria der significativo, né, foi importante a gente ter usado, ter feito esse delineamento em blocos, separado em blocos, feita a casualização bonitinho, tá? Agora, se na grande maioria não der efeito significativo aqui, quer dizer que a gente pode ter se equivocado e aí atrapalhou da gente encontrar os resultados significativos. Porém, se você fez como DBC e você viu que você cometeu um equívoco, onde os F calculado para o bloco está dando não significativo, você não pode mudar o delineamento para tentar encontrar efeito, né? Porque a casualização do jeito que você fez é diferente da casualização do DIC, tá certo? Bom, então dando sequência aqui, agora a gente calcula o quadrado médio do tratamento e do resíduo para achar o F calculado. Quadrado médio do tratamento dá 2125 dividido por 3, 708,4. QM do resíduo, você vai pegar 71,7 dividido por 18, você tem aí 4, tá? Aproximadamente 4, dá 3,9 alguma coisa, arredondando para 4. Então, QM do resíduo 4. E para calcular o F calculado do tratamento, que é o que nos interessa, né? Você pega aí o QM do tratamento, 708,4, divide por 4, você tem um F calculado de 177,1. Pode dar esse valor grande? Pode dar 2.000, 3.000, tá? Pode dar qualquer valor aí, não sendo negativo, né? Pode também dar 0,01, pode dar 0,02, pode dar todo tipo de número, não tem uma variação, né, específica, só vale de 0 até 1, não, esse número pode acontecer, tá? Só não pode acontecer de dar valor negativo aí. Então F calculado de 177,1, vamos lá comparar com o nosso valor de F tabelado, né? Você tem aí 177,1 para calculado, 5,09 para tabelado. Ou seja, o F calculado é maior que o tabelado, a gente rejeita H0 ao nível de 1%, né, de significância pelo teste F. Isso na prática quer dizer o quê? Que os tipos de alimentação influenciam a produção de lã em ovelhas, tá? Então nós descobrimos, né, através da análise de variância, que o tipo de alimentação tem influência, que nós fizemos, que nós testamos no experimento, tem influência sobre a produção de lã das ovelhas. Só que aí eu não sei qual tipo de alimentação é melhor, é pior, é intermediário. A gente agora, depois que faz essa análise preliminar da análise de variância, a gente vai para o teste de médias, tá? Então vamos lá, vamos para o teste de médias. Eu pedi para vocês usarem o Duncan, né? Aqui eu tenho os dados mais o quadro da ANOVA para me ajudar aí no teste de médias. Vamos começar com a hipótese, é parecida com a de Tucker lá, né? H0 é igual MI igual a MI', e a alternativa é MI diferente de MI', e I precisa ser diferente de I', ok? 2. Identificar o teste, o alfa, Duncan, a gente vai usar teste de Duncan e alfa de 1%. Passo 3 e 4, a gente vai encontrar o ATMS, que é os valores de DI, né? E ordenar as médias e obter as estimativas dos contrastes do tipo Y igual a MI menos MI'. Então, nós vamos achar o valor de DI. No caso, nós temos 4 tratamentos, a gente vai achar o D4, a gente calcula também o D3 e o D2, né? Se eu tivesse 6 tratamentos, calcularia o D6, o D5, o D4, o D3 até o D2. O último é o D2, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí, fazer um rascunho novamente para vocês
lembrarem lá da aula passada, né, de teste de médias, eu vou comparar o D4 com o contraste 1, que abrange 4 médias, a média 3 menos a média 4. Primeiro, né, eu vou mostrar para vocês que eu fiz aqui, eu encontrei as médias. Como eu encontrei, eu tenho que achar os valores das médias e ordená-las da maior para a menor. Então eu peguei aqui esses valores, ó, de totais dos tratamentos e dividi pelo número de blocos, que é 7, tá? Então eu peguei esses valores, dividi por 7 e achei as médias. Depois que eu achei as médias, eu ordenei, né? Então 322 dividido por 7 deu 46. Em segundo vem a média 1, onde eu peguei 221 e dividi por 7 deu 31,6. Depois o total do tratamento 2 deu 220, eu dividi por 7, aí ficou 31,4. E a última foi do tratamento 4, 151 dividido por 7 deu 21,6. Então aqui estão as médias, tá? Que eu encontrei usando os totais dos tratamentos e o número de blocos. E agora eu ordenei elas e vou fazer os contrastes aí para comparar com os valores de DI. Então a gente tem o D4, que vai ser usado para comparar com o contraste que abrange 4 médias. Esse contraste seria M3 menos M4. Depois eu tenho o D3, que eu vou usar para comparar com os contrastes 2 e 3. Contraste 2 abrange 3 médias, seria M3 menos M2. Contraste 3 abrange 3 médias também, M1 menos M4. E o contraste 4, 5 e o contraste 6 eu vou comparar com o D2. Contraste 4 abrangendo 2 médias, M3 menos M1. Contraste 5 abrangendo 2 médias, M1 menos M2. Contraste 6 também abrangendo 2 médias, M2, M4. Então aí no final eu tenho um rascunho, né, dos contrastes que eu vou usar, abrangendo 4, 3 e 2 médias. Tá? Então eu comparo esses contrastes aí com D4, D3 e D2. Ok? Vamos lá, vamos começar com um contraste abrangendo 4 médias. Para comparar o contraste abrangendo 4 médias, eu tenho que achar o D4 primeiro. Então o D4, que vai servir para comparar M3 com M4, eu vou encontrar primeiro o valor de Z4, né? Z eu acho na tabela sendo o número de médias abrangidas pelo contraste, que é 4, e o grau de liberdade do resíduo, que no quadro da ANOVA vocês vão ver que é 18, e o alfa, que é 1%. Primeiro eu localizo a tabela, se é Duncan, o alfa, depois acho o valor de 4 e 18, deu 4 e 38, substituo o valor de Z4 na fórmula do D4. Então 4 e 38, que multiplica raiz quadrada de 4 dividido por 7. Esse valor de 4 é o quadrado médio do resíduo, está lá no quadro da ANOVA. E o 7 é o número de blocos, de repetições, que é o J. Resultado 3,3. Então eu vou pegar o 46 menos 21,6, que seria M3 menos M4. O resultado dá 24,4. 24,4 é maior que o D4. Minha decisão deve ser rejeitar H0. Então, se vocês lembrarem, né, da aula sobre Duncan, nós temos que, quando a gente rejeita H0, significa que as médias são diferentes, e quando as médias são diferentes, a gente não faz nada. Porém, quando a gente não rejeita a hipótese H0, as médias são iguais e a gente coloca uma barra, um traço, ligando as médias. Então, como nesse caso rejeitou, né, as médias são diferentes, 3 e 4, eu não preciso fazer nada, vou para o próximo, para os contrastes agora abrangendo 3 médias. E vou comparar eles com os valores de D3. Então, M3 menos M2, M1 menos M4. Certo? Calculamos agora o valor de Z, achamos o valor de Z3 para depois achar o valor, calcular o valor de D3.
Então, o Z3 a gente vai achar com o número de médias abrangida pelo contraste, que agora mudou para 3. O grau de liberdade é o mesmo, 18. E o alfa é o mesmo, 1%. Então, confere a tabela. 3 e 18, o resultado é 4,27 para o valor de Z3. Nós substituímos na fórmula do D3, 4,27, que multiplica a raiz quadrada de 4, que é M do resíduo, e 7J, que é o número de blocos. Resultado, 3,2. Vou calcular agora os contrastes, começando 3 com 2. Eu tenho o resultado aí, 46 menos 31,4 de 14,6, que é maior que o D3. Minha decisão é, então, rejeitar H0. Coloco um traço entre 3 e 2, média 3 e 2? Não, são diferentes, só coloco quando forem iguais. Agora vou fazer a comparação da média 1 com a média 4, que abrange 3 médias também. M1 menos M4 vai dar 31,6 menos 21,6, 10, maior que D3. Rejeito H0, não coloco o traço porque as médias são iguais, são diferentes. Ok? Agora eu vou para o último D, né? Calcular o último valor de D, que é o D2, para comparar com contrastes abrangendo duas médias. Então tem aí 3 contrastes, 4, 5 e 6, para comparar com o D2. Então o primeiro seria M3 menos M1, M1 menos M2, M2 menos M4. Para comparar com esses contrastes, eu vou achar o valor de Z2 na tabela. Número de médias abrangidos pelo contraste é 2. Grau de liberdade do resíduo 18, alfa 1. Então, achando na tabela o valor de Z2, eu tenho o valor de 4,07. Esse valor eu substituo na fórmula do D2. 4,07 que multiplica a raiz quadrada de 4 dividido por 7, 3,1 é o valor de D2. Vamos ver agora, calcular os valores dos contrastes que abrangem duas médias, começando com M3 menos M1. 46 menos 31,6, 14,4 maior que D2. Qual deve ser a minha decisão? Rejeita H0. Não preciso ligar um traço aqui porque as médias são diferentes. Na sequência, M1 menos M2 vai ser igual a 31,6 menos 31,4, 0,2. 0,2 é menor que D2. Qual deve ser minha decisão? Não rejeito H0, ou seja, média de 1 é igual a média de 2. O que eu faço para mostrar que são iguais? Tenho que colocar uma barra, um traço entre a média 1 e a 2 para mostrar e indicar que as médias são iguais. E o último contraste que eu vou comparar com o D2 seria M2 menos M4. 31,4 menos 21,6. O resultado é 9,8, o que é maior que D2, e a minha decisão nesse caso seria rejeitar H0. Então, se eu rejeito H0, eu não tenho traço ligando as médias, a média 2 com a média 4. Então, eu chego agora no final, né, do meu teste de médias de Duncan, e o próximo passo seria a conclusão e a recomendação também, tá certo? Então, vamos ver qual seria a recomendação e finalizar essas duas análises de variância que nós fizemos aí hoje, tá certo? Eu tenho que a conclusão seria médias seguidas por uma mesma barra ou o mesmo traço, se vocês preferirem, não diferem entre si a um nível de significância de 1% pelo teste de Duncan, tá joia? Aí eu preciso fazer a recomendação, né, para o produtor, que se você falar isso aqui para ele, ele vai mandar você embora logo de cara. E aí a recomendação, ele quer saber qual é o melhor tipo de alimentação, qual tipo de alimentação que ele vai usar
para aumentar a produção de lã das suas ovelhas. Aí você vai ter que fazer a recomendação, né? Falar para ele qual que é a melhor. Antes disso, eu sugiro vocês a traduzir a barra pelas letras, que eu acredito que fique mais fácil para vocês fazerem a recomendação depois, né? Então vejam, se eu não tenho uma barra ligando a média 3 com a média 1, significa que 46 é diferente de 31.6. Então eu tenho que representar a média 3 com a média 1 com letras diferentes, ok? Depois, média 1 com média 2, são iguais ou são diferentes? São iguais, né? Tem um traço ligando aqui, ó, média 1 com a média 2, para eu mostrar que a média 1, é igual à média 2, eu coloco a mesma letra da média 1, né, que seria B. E aí, eu preciso agora saber se a média 1 é igual ou diferente da média 4. Tem algum traço ligando M1 até M4? Não tem, então são diferentes. Agora, por fim, né, eu preciso descobrir se a média 2 é igual à média 4. Tem algum traço ligando a média 2 e a média 4? Não tem. Então, são diferentes. Então, continua do jeito que está. B para a média 2 e C para a média 4. Se aqui tivesse um traço ligando as duas médias, eu colocava uma letra C aqui. Agora fica mais fácil eu fazer a recomendação com as letrinhas aqui, né? Em primeiro lugar, eu posso recomendar ao produtor que ele utilize o tipo de alimentação 3, né? Em segundo lugar, eu posso recomendar que ele utilize o tipo de alimentação 1 e 2. E em terceiro lugar, em último, eu recomendo a ele que ele utilize o tipo de alimentação 4. Tá joia? Bom, pessoal, na aula de hoje nós fizemos então, vimos, né, como que ocorre a casualização e quando que eu preciso subdividir em subgrupos, em blocos, antes de realizar a casualização aos tratamentos, quando existe heterogeneidade, né? E aí você tendo heterogeneidade, você precisa criar os blocos, dividir em blocos, para depois fazer a casualização aos tratamentos. E aí a gente mostrou como que a análise de variância é feita, né, para delineamentos em blocos casualizados. O que muda em relação ao DIC? O que muda é que a gente adiciona uma nova linha ali no quadro da nova, com a informação de SQ do bloco, com o grau de liberdade do bloco, tudo isso para a gente melhorar a estimativa do erro, né? Tentar reduzir o quadrado médio do resíduo e melhorar a estimativa do erro. Então aí a gente consegue ter uma maior eficiência caso a gente não use de forma errada o delineamento em blocos no lugar do DIC, tá joia? E aí a gente fez dois exemplos, né? Eu inverti a tabela para vocês prestarem atenção que isso pode acontecer nessas diferenças, sempre se atentar para quem é o tratamento e quem é o bloco, independente do jeito que está a tabela, tá? E sempre quando na análise de variância for detectado diferença estatística, o próximo passo é realizar o teste de médias, tá certo? Então a gente finaliza a aula do 5º capítulo, né, sobre blocos, delineamento em blocos casualizados. E voltamos aí na próxima aula. Até lá, até breve.